Quantas vezes você já pensou que não era bom o bastante para viver o que Deus tem para sua vida? Ou se sentiu incapaz porque errou? A vida do apóstolo Pedro nos mostra justamente o contrário. Deus chama pessoas comuns, que têm falhas, limitações e histórias marcadas por altos e baixos, mas que estão dispostas a aprender e recomeçar. Hoje, nós vamos ver como Deus transforma pessoas simples em instrumentos poderosos e como o Espírito Santo pode mudar completamente a trajetória de quem se entrega a Ele. E se você quer crescer no conhecimento da palavra e fortalecer sua fé, já se inscreve aqui no canal da Bíblia Online. Toda semana temos conteúdo novo para te ajudar a viver o Evangelho de forma real e transformadora. Ative o sininho para não perder nada. Pedro era alguém como muitos de nós, cheio de boas intenções, mas também de falhas. Não era um especialista em religião ou uma grande referência da época. Era um pescador, alguém comum, com uma personalidade forte e impulsiva, mas com um coração que queria aprender. E aqui está a primeira lição que a vida dele nos ensina. Deus chama pessoas comuns. Jesus não escolheu Pedro porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto a caminhar junto, mesmo sem entender tudo no início. Isso nos lembra que Deus usa o que temos hoje, nossa história, nossa personalidade e até nossas limitações, como ponto de partida para algo muito maior. Mas a caminhada de Pedro foi cheia de altos e baixos. Ele viveu momentos de fé e coragem, mas também de grandes fraquezas e erros, como quando negou Jesus 3 vezes. Dá para imaginar a dor, a vergonha e o peso que ele carregou naquele momento? Só que aqui está a segunda lição. É possível crescer mesmo depois de falhar. Jesus não desistiu de Pedro. Pelo contrário, ele restaurou o coração dele e o enviou com uma missão clara: cuide das minhas ovelhas. O erro não foi o fim da história, mas o início de um novo capítulo, marcado pela graça e por um recomeço com propósito. E o mais bonito é perceber que Deus não apagou quem Pedro era. Aquela impulsividade que antes fazia ele agir sem pensar foi transformada pelo Espírito Santo em coragem e ousadia. E é isso que nos ensina a terceira lição. Quando Deus molda nossa personalidade, Ele não nos anula, mas transforma nossas fraquezas em força. No dia de Pentecostes, quem se levantou diante da multidão e anunciou o Evangelho com coragem foi Pedro. Aquele mesmo que tinha negado Jesus, agora estava ali, pregando com ousadia. E naquele dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. A coragem dele não veio da própria força, mas da experiência real com o Espírito Santo. Isso tudo nos leva a entender que o discipulado, a caminhada com Cristo, é um processo contínuo. Pedro não se tornou um líder pronto da noite para o dia. Mesmo depois de Pentecostes, ele continuou crescendo, sendo corrigido e amadurecendo. E essa é a quarta lição. A vida cristã é um processo. Não se trata de uma perfeição, mas de permitir que Deus nos transforme continuamente, dia após dia. Então, se você já se sentiu incapaz ou longe demais, lembre-se, Deus chama pessoas comuns e imperfeitas. Ele restaura, transforma e envia. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E continue com a gente aqui no canal da Bíblia Online. Tem muita coisa boa vindo por aí para te ajudar a se aprofundar nas Escrituras e viver o Evangelho no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.